Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos José, amém. Eu tenho uma mensagem hoje aqui que se encontra no livro de Isaías, lá no Isaías 40, no versículo 11, que diz assim: Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As, as que amamentam ele guiará mensamente. Amém? Meus amados, a função do pastor hoje em dia é cuidar das suas ovelhas, é cuidar do povo de Deus, é cuidar do rebanho que Deus colocou na mão dele. Hoje nós vemos que não é bem assim. Hoje tem líderes evangélicos que estão pensando somente em fins lucrativos. Estão pensando somente em si próprio, nos dízimos e nas ofertas. E Deus não se alegra disso. Deus, Ele quer que cuidamos das ovelhas. Tem homens, líderes evangélicos renomados, que eu não vou citar nomes, que não há necessidade disso, que eles andam cheios de guarda-costas, segurança, carro blindado. Como que uma pessoa que é uma pessoa pública, um líder de um povo que vai cuidar daquele rebanho, que vai cuidar daquelas pessoas, que vai cuidar da alma, vai cuidar do espírito, vai dar de comer ao órfão, à viúva. Um homem desse vai andar com segurança. Aonde está a fé dele? Aonde ele prega a fé e a libertação, se ele mesmo não está com a fé dele em dia? Ele precisa ter segurança, carro blindado, para poder estar andando pelas ruas. Se quem nos brinda é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, como diz a palavra no versículo 11 do livro de Isaías 40, como o pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. Os que amamentam, ele guiará mensamente. Esta é a função de um pastor que quer fazer a obra com vontade, com amor. É colocar em seus braços aquela ovelha ferida, colocar no seu braço aquela ovelha que não pode caminhar, cuidar e buscar ela, orientar, ajudar, não só pensar em dízimo e oferta, não somente os rebanhos de dentro da igreja, mas também, meus amados, aquele que se encontra no mundo das drogas, das prostituição, aquele que está ali enfermo, largado num hospital, largado debaixo de uma marquise, aquele que se encontra no local de invulnerabilidade, onde ele não consegue mais ter a própria vontade de se levantar, Aonde estão esses pastores que não visitam a Cracolândia, que não pegam o dízimo que é colocado na casa do tesouro e ajuda essas pessoas, mas pelo contrário, vivem de status, vivem idolatrando homens políticos, empresários, são donos de milhões, de milhões, de milhões em dinheiro. São várias igrejas grandes, mas esses não entram, não descem à casa do oleiro para olhar pelo seu próximo, para olhar da sua ovelha, para cuidar de suas ovelhas, para ajudar o caído, para ir lá fazer missões, para entrar dentro de uma cracolândia, dentro do ponto de droga, dentro do beco de favelas e vielas, ir lá resgatar, falar do amor de Deus, falar daquilo que Jesus colocou. Nós aqui, pastores, nós somos somente cuidadores de ovelhas. As ovelhas não são nossas, a ovelha é de Deus. E nós vamos prestar conta de toda a ovelha que se perder. Saiba você, meu pastor, minha pastora, meu missionário, você que não está cuidando das tuas ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos, você que está pensando somente em dízimos e oferta, em likes, em ser coach, em ser influência, você não desce à casa do oleiro.
Você não zela pela tua ovelha. Você não sabe o que está acontecendo na vida dos teus membros, da tua membresia. Você não para ouvir aquele que está te buscando. Você não para dar atenção. Você não pratica aquilo que Jesus praticou. Você tem que entender que você é separado por Deus. Quando a gente somos consagrados e ungidos a pastores, é porque Deus nos capacitou e viu que nós podemos cuidar dessas ovelhas. Mas também Deus vê que quando você não cuida da ovelha, cada ovelha que se perder pelo meio do caminho, que vier a se perder ou vier a morrer, esta vida está colocada nas tuas mãos. Porque Deus diz que nós devemos apacentar, como diz no versículo 10, eis que o Senhor Jeová virá como a forte e o seu conforte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá o cordeirinho e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mensamente. Olha como é que Deus fala. Isso aqui não é palavra minha, isso é palavra da Bíblia. É a própria Bíblia que está falando no livro de Isaías 40, lá no versículo 10, versículo 11, que diz que o pastor ele tem que cuidar, ele tem que zelar pela vida das ovelhas. Ele não tem que olhar pelo que a ovelha está ofertando, dizimando. Ele tem que ir atrás da ovelha. Se a ovelha saiu do teu ministério, vai atrás da ovelha, procura saber o porquê dessa ovelha não está indo para a igreja, o porquê dessa ovelha não está comparecendo nos cultos. Procura entender aquilo que está se passando, em nome de Jesus, né? Porque Deus, ele vai cobrar. Ele vai cobrar de cada um de nós, principalmente nós pastores. Se nós não estivermos pregando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro genuíno da cruz do Calvário, onde Jesus morreu por amor a mim e a ti, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar cada vida que se perdeu, que estava debaixo dos seus cuidados. Amém? Que você possa entender que o teu pastor está aqui para cuidar de você. E você, líder evangélico, desça a casa do olheiro. Deixa de ser esse homem achando que é popstar, que é celebridade, que é pastor de TikTok, que é pastor de coach, sem influência, que não precisa ter igreja para zelar, que você sai do púlpito e você vá ao encontro daquele que precisa, daquele que verdadeiramente precisa de um abraço acolhedor. De repente ele não está querendo dinheiro, ele só quer um abraço, só quer que olhe para ele como ser humano. E você é o responsável por isso. Nós somos responsáveis por isso. Amém? Que Deus abençoe, venha nos guardar.